Expert em Perícias, vamos falar de perícia grafotécnica aqui na prática. Aqui na tela eu tenho assinaturas padrão e tenho assinatura questionada. Se você observar aos olhos de leigo, né, você vai ver semelhanças formais nessa escrita, né? Morfologia parecida. Mas será que realmente a escrita questionada não foi feita pela parte autora ou foi feita pela parte autora? Para saber eliminar isso, saber separar o que é autêntico do falsificado ou uma autofalsificação, eu vou dar dicas para vocês nesse vídeo. Aqui na tela observa o seguinte, esse aqui é o grafismo do RG, que ele é antes da peça questionada. Esse aqui é o grafismo da peça questionada. E aqui eu tenho uma outra visão do grafismo da parte autora. Eu tenho esse em azul aqui, que é o grafismo depois da peça questionada, e tenho aqui a peça questionada. Eu vou mostrar para vocês ponto a ponto, de forma bem rápida e simples, como analisar esse tipo de semelhança e definir tecnicamente se é falso ou se é autêntico. Quando eu olho para cá, eu vou separar por letras, tá? Para você ter uma compreensão. Antes da peça questionada, a parte autora tinha esse hábito de fazer a letra R de Rita em dois momentos gráficos. E fazia o segundo, porque aqui há uma separação. Ela não segue, ela desce a arte da letra R, retira o objeto escritor e finaliza a letra R. É o primeiro ponto que chama bastante atenção. Na peça questionada, que é depois do grafismo autêntico, ela já adota uma postura diferente, que é o que eu vou mostrar aqui no outro grafismo autêntico, que é depois do primeiro padrão. Aqui no primeiro padrão, ela já adota essa morfologia de fazer esse tipo de letra estilizada. Ela já faz um movimento de momentos gráficos diferente. Ela já faz em dois movimentos. Aqui há uma indecisão dela de se gerar esse segundo ou terceiro momento gráfico, esse movimento, mas ela muda completamente a morfologia dessa letra. Isso serve também de parâmetro comparativo e para a gente ampliar a nossa capacidade de análise. Quando chega aqui na peça questionada, essa peça aqui do RG, ela é bom para perícia para mostrar como era a escrita antes da peça questionada, que é essa aqui. Como houve uma mudança e a doutrina diz que nós devemos analisar parâmetros comparativos, padrão versus questionado, muito aproximado, nós vamos dispensar essa análise nesse ponto aqui, nesse primeiro momento, e vamos lá para as outras imagens e ver morfologias da época, para a gente entender a linha de raciocínio pericial. Quando eu chego aqui, eu vejo que a escrita houve realmente no autêntico a evolução e aqui a peça questionada. Eu vou aumentar o campo de visualização aqui para que eu possa ter uma noção. O que é que eu vejo aqui? Se você observar, ela adota essa linha de impulso aqui na morfologia, certo? Então eu vou usar a ferramenta curva para demonstrar para vocês os momentos gráficos disso. Eu venho aqui em inserir, formas, ferramenta curva. Vou aumentar meu campo de visualização e vou usando a ferramenta curva para imitar o que ela fez. Observe que aqui ela faz esse movimento somente em um momento. Porque se ela subisse um objeto escritor, geraria retraçamento, que não está visível aqui nesse ponto. Então ela realmente faz a arte vertical, retira o objeto e lá em cima ela desenvolve o segundo momento. Apertar a tecla ESC aqui e aqui eu vou mudar essa cor aqui para simbolizar esse primeiro momento gráfico. Volto aqui em inserir formas, venho aqui na ferramenta curva e aqui eu vou simbolizar como ela teria feito o segundo momento gráfico. Eu estou reproduzindo da melhor forma possível esse movimento aqui. Ela vem, quando chega bem aqui, ela faz esse movimento. Fez um movimento. E finalizei o segundo momento gráfico dela. Eu estou desconsiderando essa parte aqui, porque essa parte aqui eu precisaria ter visto no auto de coleta como é que ela faz
essa transição do segundo movimento aqui para esse possível terceiro. Eu vou desconsiderar por agora esse movimento. Feito isso, eu venho agora na peça questionada. Vou reproduzir os mesmos passos. Inserir formas, curva. Aí aqui, ó, o que acontece? Eu venho para cá, daqui há uma indecisão, não da parte do perito, mas de entender esse próprio movimento. Eu vou considerar o seguinte, eu vou considerar que a pessoa fez isso aqui, ó. Vai ser a minha primeira tentativa. Fiz a minha primeira tentativa. Estou buscando entender como é que se posiciona essa escrita. A primeira tentativa seria que finalizaria aqui. Certo? Finalizaria aqui. E aqui repetiria esse segundo movimento. Vamos ver aqui se a tentativa é válida. Fiz isso aqui. Para eu entender como é que é o movimento dessa escrita. Fiz isso aqui, eu estou colocando cores, que é para eu identificar depois a questão do que eu estou criando, tá? Pronto, fiz isso aqui. Agora aqui, como ela está com o efeito dessas cores aqui, porque eu fiz a sobreposição, eu vou observar essas escritas aqui nas cores originais da imagem. Pronto, feito isso, aqui eu tenho a imagem original do jeito que está na peça pelo qual eu estou analisando. E eu observo que eu realmente eu acertei na questão dos momentos gráficos daquela imagem. E agora ficou visualmente uma informação muito importante. Observe que não há hesitação na questão da morfologia dessa letra R aqui. Nem depois da escrita, porque esse grafismo aqui, ele é depois da peça questionada, e esse aqui é a peça questionada. Observe que apesar da imagem estar um pouco ruim, é possível ver que essa letra ela tem um calibre maior, tanto de altura como de largura, e ela tem possíveis, eu tenho que usar o termo possíveis, porque como eu não tenho a peça original, eu não tenho como afirmar categoricamente possíveis sinais de hesitação. Mas a própria morfologia da letra já mostra que existe uma morfologia diferente. Aqui eu tenho uma linha de impulso, que pode ser considerada, e aqui eu tenho uma tentativa dela. Olha a redução. Então, eu acertei nesse ponto aqui. Aí, pontos que me chamam a atenção, que eu vou mostrar para vocês aqui agora. Quando eu chego na imagem da primeira escrita, que é antes da peça questionada, eu observo que aqui nesse mínimo gráfico aqui, nesse acento do I, ele adota uma posição vertical. Observe, ó, uma posição vertical. E aqui tem um padrão de fazer algo mais transversal. Inclinou para a esquerda. Pode ser considerado posição da pessoa assinar, mas é muito difícil, porque pingo no I é um hábito gráfico. Agora eu vou ver como é que está esse pingo no I na peça padrão depois da peça questionada. Aí quando eu chego aqui eu tenho, ó, na peça, depois da peça questionada, peça padrão, eu tenho uma inclinação vertical, como na primeira. E a peça questionada, quando eu comparo com esse parâmetro que é aproximado da contemporaneidade da peça questionada, eu tenho isso, que é a questão da ser transversal. É um ponto que chama bastante atenção. Aí, quando eu vou em busca de outras informações, o que é que eu vejo? Eu tenho que ver a questão de como é formado esse A de Rita, a trajetória, a direção. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora. Para eu fazer essa demonstração, eu vou isolar somente o nome Rita. Eu vou dar um clique com o botão direito do mouse e eu vou cortar essa informação aqui, ó. Eu vou deixar só o nome Rita, para eu conseguir fazer ampliações e eu conseguir verificar da melhor forma. Cliquei fora e agora aqui eu vou fazer a mesma coisa. Fiz o corte. E agora eu tenho dois nomes para fazer. Vou diminuir meu campo de visualização aqui para eu conseguir ampliar essa imagem aqui. Ampliei aqui e aqui eu preciso ampliar também. Aqui eu vou clicar para ficar de frente ao texto, ó, e vou deixar as imagens do mesmo tamanho, tá? Para eu ter mais precisão.
Vou deixar as imagens do mesmo tamanho. Quando a de baixo sumir, é porque está no mesmo tamanho. Organizei aqui a informação, agora eu trago para cá. Vou deixar a peça padrão em cima e vou deixar a peça questionada bem aqui embaixo. Pronto, maravilha. Agora vamos lá. Vamos reproduzir a direção dessa escrita. Observe que na letra A aqui tem um ponto de retraçamento. Por que será que tem esse ponto de retraçamento? Eu vou pegar a ferramenta curva mais uma vez. Aí eu venho aqui, ó, a letra T, ela vai lá em cima, volta. Eu vou reproduzir, ó. Aqui. Cheguei no topo, dei a volta, cheguei bem aqui, eu vou descer. Desci aqui, venho para cá, aí eu começo a minha letra A. Ó. A letra A, ela vai fazer o seguinte, ela vai chegar bem aqui onde está o ponto de pressão, ó. Vai descer, vem, desce, tá construindo o círculo, grama. Vem, quando chega bem aqui, ó, ele vai fazer a volta. Justamente onde está o ponto de pressão, ó, o ponto de retraçamento. Aqui, ó. E ele faz esse movimento arqueado, né? Aqui eu vou colocar de letra vermelha para dar um destaque. Colocar de letra vermelha, formatar a forma. Letra vermelha para dar esse destaque. E agora eu vou fazer o mesmo caminho usando a mesma ferramenta da ferramenta curva, tá? Vou fazer a mesma coisa. Vamos ver se tem diferença. Eu venho aqui em formas, ferramenta curva. Fazer a letra T também, ó, para ficar o mesmo parâmetro. Aqui vai muito da habilidade, tá? Desci. Vou começar a letra A. Observe o seguinte. Aqui na letra A, ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai fazer isso, ó. Ele vem aqui. Quando chega aqui, ó, ele vem até em cima. Passa para o lado. Desce. Vem para cá. Aqui ele vem, passa por cima do traço e faz esse movimento, ó. Aí aqui eu vou colocar de verde. Vou até usar esse aqui mesmo. Vou colocar de verde para dar um efeito, tá? Beleza, tranquilo. Então eu vou diminuir meu campo de visualização. Como é que eu faço para entender isso, professor? Porque assim, ó, direção do traçado, direção da escrita é uma análise muito importante. Diz muito se a pessoa autofalsificou, se é uma falsificação, diz muito. O que é que eu vou fazer? Eu vou clicar em cima dessa imagem e vou apagar. Cliquei em cima dessa imagem e vou apagar. Vou pegar essa informação aqui, vou trazê-la para o canto e vou ampliar ela. Ampliar sem distorcer muito. Vou pegar ela aqui e vou ampliar sem distorcer muito. Todas do mesmo tamanho para eu ter o mesmo parâmetro comparativo. O que eu vejo aqui? Eu olho para essa escrita, eu vejo essa direção aqui, ela vai lá em cima, né? E aqui ela dá a volta e faz algo arqueado. Aqui, ó, vocês reparem que tem uma mudança de direção. Uma mudança nessa morfologia. Aqui finaliza com algo arqueado, no sentido para baixo. Na peça questionada, já é para cima e não faz tão arqueado essa laçada, essa linha de impulso final da escrita. Então, eu posso afirmar categoricamente que aqui, devido à morfologia, à gênese da escrita, a questão do mínimo gráfico e dos momentos gráficos, que essa escrita que eu vou apresentar aqui para vocês agora, deixa eu refazer, que essa escrita aqui, apesar de ter semelhanças formais, né, você olhar e ver algo parecido, não pertence ao mesmo punho. Dei dicas primorosas a você para realizar isso. É assim que funciona a formação expert em perícias grafotécnicas aqui comigo. Você tem detalhes técnicos, apresentações robustas, uso de ferramentas. Até a próxima oportunidade.